Jaspion é um dos tokusatsu de maior sucesso aqui no Brasil. E vocês lembram da personagem a Bruxa Galáctica Kyusa? Eu venho aqui nesse vídeo de teoria da conspiração lembrar quem é essa personagem e trazendo a hipótese. Kyusa era uma necromancer. Como é que é isso? Vamos conferir aqui nesse vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Pablo Vital e esse é o canal Network Nerd. Esse é mais um vídeo da teoria da conspiração e também mais um vídeo dessa série especial de vídeos de Halloween. Vocês podem conferir na playlist Terror. Hoje, lembrando aqui a proximidade do Dia das Bruxas, do Halloween, eu trago uma bruxa, a Bruxa Galáctica Kyusa. E venho mostrando aqui nessa teoria da conspiração que ela era uma necromancer. Então vou provar isso a vocês aqui, meu ponto de vista, por que eu criei essa teoria dela ser uma necromancer. Mas antes, eu peço aquela ajuda de sempre, aquela sua parceria, com seu like e a sua inscrição, para que a gente continue trazendo cada vez mais vídeos para vocês e direcionando com que vocês derem mais like, para saber o que vocês mais gostam. Então, desde já agradeço, muito obrigado, e vamos lá. Vou iniciar falando o que seria um necromancer. Existe uma definição mais antiga, mais primordial dessa palavra, dessa classe de feiticeiro, de bruxo. Mas não vou usá-la aqui. Vou usar mais o que se tem de senso comum. O que nós entendemos na cultura pop, na cultura nerd, como necromancer. Se vocês quiserem, deixem seus comentários aí, eu falo sobre essa questão, essa diferença do antigo e esse senso comum sobre o que é um necromancer. Basicamente, ele é um feiticeiro que manipula a magia utilizando como canal a morte. Ou seja, os encantamentos dele, desse feiticeiro, desse tipo de feiticeiro, necromancer, ele utiliza como canal a morte. Ele então manipula cadáveres, espíritos, demônios, acessa o mundo dos mortos, o mundo dos espíritos. Então, os feitiços do necromancer giram em torno da morte e de atributos correlatos. Aqui no Brasil, o tokusatsu ficou conhecido como o Fantástico Jaspion. E a série tem 46 episódios. A primeira aparição de Kyusa foi no episódio 29, intitulado A Morte de Magaren. Como o próprio nome diz, é um spoiler do que vai acontecer ali no episódio. Jaspion mata o Magaren. O corpo do Magaren está ali em pedaços, num altar, e Satangos ele convoca a bruxa Kyusa. Ela aparece e começa a entoar um mantra que a gente conhece aqui no Brasil como Berebekan Katabanda. Esse mantra era repetido várias vezes e o interessante é que esse banda, no geral, não era banda não, era um outro nome, só que ia soar estranho aqui para o Brasil. Então foi substituído pelos dubladores por banda. Bom, enfim, as palavras são Berebekan Katabanda. São duas palavras e ela ficava repetindo isso como um mantra ali para o feitiço dela. Ela repetia várias vezes, mexia as mãos, fazia movimentos de mãos e falando a todo momento essas duas palavras ali. No final, para finalizar o feitiço, ela falava a palavra Kikera, e assim ela fez. Nesse primeiro feitiço, ela começou a entoar o mantra, a gente verificou uma movimentação ali nos pedaços do cadáver do Magaren, e quando ela finalizou o feitiço com a palavra Kikera, o Magaren retornou à vida. No episódio seguinte, o 30, ela confronta Jaspion. E no primeiro momento, ela retira a alma do Jaspion. Essa cena ficou meio estranha, meio confuso, porque ela fala que retirou a alma do Jaspion, o Jaspion fica meio enfraquecido, meio sem força, meio apático. Mas ele continua vivo, sem alma. A gente vê ali ela extraindo a alma, bota num potinho a alma dele e tal.
ele fica aprisionado lá numa cela. Bom, de qualquer maneira, apesar de ter sido estranha essa questão do Jaspion estar ali acordado, né, vivo ainda, sem alma, mas o fato é que ela retirou a alma do Jaspion. E o Jaspion é salvo ali pela Mia e pela Lee, ele retoma a alma dele novamente e aí luta contra a Killsa. Nessa luta, começa ali a luta, ela utiliza ali como artifício. Ela fica intangível em determinados momentos, produz ilusões, ela solta alguns raios, né, em direção ao Jaspion, que é normal ali, muita gente ali, muitos inimigos soltam raios assim do nada e tal, não precisa ser bruxo ali para fazer isso. E o mais interessante, em determinado momento da luta, o Jaspion a golpeia com a espada de um laser, não só no corpo, mas também arranca sua cabeça. E quando isso ocorre, ele achou, há uma explosão e acha que acabou, morreu. Só que ele verifica que a Killsa segura com a mão a própria cabeça, e a cabeça continua falando com o Jaspion. Diz que vai se vingar com as caras ameaças dos vilões, né? E depois sai voando. Então, você vê que ela é braba, né? Arrancar a cabeça dela, continua viva, saiu voando, ressuscita os mortos, tira espírito. Então, esse é o segundo episódio em que a Killsa aparece. No episódio 31 e 32, a Killsa fica de molho, porque ela perdeu a cabeça, ficou viva, então também não é um negócio simples assim, né, de voltar na ativa. Ela ficou ali meio que se recuperando desses ferimentos, né, e só no capítulo 33 ela retornou. Nesse capítulo 33, ela coloca uma maldição em amuletos e distribui para crianças, para que elas amaldiçoassem as pessoas, os desafetos delas. Então, as crianças começaram a amaldiçoar os coleguinhas do colégio e tal. Em determinado momento, o Jaspion toca num desses amuletos, desses talismãs, e também passa a ser amaldiçoado, passa a ficar com a maldição dentro dele. Então aí o Magari, a Killsa, os outros vilões ali atacam o Jaspion, e Jaspion fica vendo alucinações, ele não tem o controle completo sobre o corpo, ele fica desnorteado. A maldição pega o Jaspion ali. Ele, em determinado momento, ele tem que fugir, porque senão ia dar ruim para ele. E posteriormente, depois de fugir, ele se submete a uma purificação no fogo e consegue expelir aquele veneno da maldição que estava no corpo dele. E assim ele se livra daquela maldição ali. No capítulo 34 e 35, ela utiliza feitiços de extração de memórias. No 34 faz esse feitiço no cientista, e no 35 ela faz isso no Edin. Só que ela faz isso no Edin, ela pega as memórias ali do pássaro dourado, do bebê dourado, e isso afeta ela. Ela fica transtornada quando esse tipo de memória, vamos dizer assim, quando ela pega esse tipo de memória. Aí no capítulo 36, a Killsa luta novamente contra o Jaspion e tá lá aquele mesmo estilo de luta dela. Tacando raio, ficando intangível, produzindo ilusões e assim vai. Só que em determinado momento ela se desconcentra. Vem a memória do bebê dourado, do pássaro dourado, e ela fica meio fora de ritmo ali da luta. Esse mole que ela deu foi fatal. O Jaspion aplica a espada de um laser nela e dessa vez ela meio que não tem chance de reação e dessa vez ela morre mesmo. No episódio 39 surge a irmã mais velha de Killsa, uma também bruxa galáctica chamada Killmasa. E ela continua ali na série até o último capítulo, 46. Ela está ali para vingar a morte da irmã e também conseguir poderes ali, conseguir uma fração dos poderes de Satan Ghost para ela. E, claro, a missão que é dada a ela é matar o Jaspion. Para isso, ela já chega utilizando um feitiço, criando 5 ninjas espaciais. Chamam ali, são denominados 5 ninjas espaciais, cada um tem nome, e esses ninjas, eles correspondem aos 5 elementos: fogo, água, terra, vento e madeira. Os feitiços da Killmasa são basicamente os de fortalecer os poderes desses ninjas que ela criou com os elementos. E é interessante verificar a maneira como ela entoa os feitiços.
Ela, como a Kyusa, a irmã, ela utiliza a palavra de finalização do feitiço Kikera. Só que, diferente da Kyusa, que utilizava o mantra Berebekan Katabanda, ela não entoa mantras, ela produz sons com castanholas em suas luvas. Então, ela fica ali tocando as castanholas e quando ela finaliza o feitiço, ela fala Kikera de maneira análoga a Kyusa. Diante do que eu apresentei, eu considero que Kyusa e Kyumasa, mesmo sendo irmãs, mesmo sendo bruxas, elas são de escolas de magia diferentes. A Kyumasa, por exemplo, eu acabei de falar, ela é uma feiticeira elemental. Ela conjura e manipula os elementos. A gente pode ver ali, todos os feitiços dela são relacionados a isso. Ela lança elementos em cima do Jaspion e também fortalece aqueles seres elementais ali, aqueles seres que ela criou a partir dos elementos. Enquanto Kyusa, ela utiliza a necromancia mesmo, ressuscita mortos, manipula espíritos, amaldiçoa os inimigos e tudo mais. Uma prova disso seria que a Kyumasa, ela nem cogitou a hipótese de ressuscitar a irmã Kyusa quando ela chegou à Terra. A gente vê também a diferença no ritual. Mesmo utilizando, as duas utilizando a palavra Kikera, a maneira de entoar o feitiço é completamente diferente. Uma fala um mantra, são duas palavras repetidamente recitadas, e a outra fica tocando um instrumento musical, nesse caso são castanholas. Então eu verifico assim que as duas elas têm magias, tipos de magias bem distintas. Dessa forma, eu reafirmo que a bruxa galáctica Kyusa no Tokusatsu Jaspion era uma necromancer, e até já falei aqui a Kyumasa também, ela é uma feiticeira elemental. E aí, o que vocês acharam? Concorda comigo? Deixa aqui seus comentários. Querem que eu fale mais assuntos correlatos a esse que eu falei aqui? Sobre o Tokusatsu, sobre bruxas, sobre essa questão dos encantamentos, utilizando mantras, utilizando instrumentos musicais? Deixe aqui sua opinião, suas sugestões, que eu produzo o vídeo de acordo com o que vocês sugerirem aqui. E também eu peço que deixe seu like, sua inscrição, para que a gente continue evoluindo aqui com o canal, trazendo cada vez mais conteúdos relevantes para vocês. Então, eu já agradeço, muito obrigado e até a próxima.